durante 10 minutos e comentar durante 5. Falar Certo. sobre. E você fez? Sim, fiz. Durante o tempo fiz, sim. Pelo menos cumpri um período de aproximadamente 10 dias. Isso. Então, todo dia, 10 minutinhos. A pessoa disser que não teve tempo, né? Sim. 10 minutinhos. Então, lendo e 5 minutos tentando falar sobre o que você leu. Qual foi o livro que você separou, que você escolheu? Um livro, o título é Execução. Vou pegar. Execução é na área do direito? Não. É na área de planejamento. Esse Ah, então parece ser um pouco mais fácil, né? Deixa eu ver aí o nome do autor. Está conseguiu ver. O embaçando para autor mim. é Larry Bezend e Hans Sharon. Eu não sei a pronúncia correta, né? Ah, ok. Não, porque Tá esses conseguindo livros ver? de ADM, às vezes eu já li, já conheço, né? Já li muitos, que eu visitei faculdades no Brasil inteiro durante mais de 35 anos, e o curso de administração tem em todas as faculdades. Então, você imagina, são no mínimo 10 a 12 turmas. Cada turma eu lia 1 a 2 textos. Então, eu li todo tipo de livro de administração, você imaginar, dentro dos cursos superiores das maiores universidades de todo o Brasil, né? Então, foi Sim. o que eu mais li, foi administração e direito. Legal. Então, Mas assim, Augusto, eu consigo dizer a velocidade de leitura que eu estou hoje, que eu venho sempre medindo. A velocidade de hum, leitura que eu estou hoje é 450 palavras. então já é leitura dinâmica se a retenção bater 70, né? Então, a gente, é critério nosso aqui, né? Eu só admito, né? Eu só aceito como leitura dinâmica se passar de 400 com 70, né? Sim, 400 já é uma coisa assim meio que mundial, né? Mas com 70% de verificação da retenção é coisa nossa aqui da nossa escola, né? Mas a primeira é a mais importante, né? Ou seja, uma vez o doutor Laí Ribeiro estava dando uma palestra, e aí falando sobre projetos de vida para realizar ainda esse ano. Então, nós já estamos aí, né, em setembro, né? Ele, camarada, empresário, levantou a mão e falou assim: eu quero ter 50 mil reais na minha conta até dezembro. E aí o Laí Ribeiro perguntou para ele: mas quanto você tem? Não sei. Aí ele foi para casa, pegou de uma conta, transferiu para outra, foi juntando ali os aplicativos que ele tinha de poupança, né? Enfim, de aplicações, no bar do colchão, no cofrinho. Somou, ele tinha mais de 50 mil. Aí ele ligou para o Laí Ribeiro e falou assim: doutor Laí, você acredita que eu já tinha os 50? Aí falou: é desse jeito que funciona. Se você não sabe onde você está, é até difícil você desenhar para onde você quer ir. sim. Então, a velocidade inicial é uma coisa que eu pergunto em toda a aula, sabe? Agora, você conseguia falar os 5 minutos? Sim, conseguia falar. Agora, eu percebi também que, assistindo algumas outras aulas do senhor, Hum, eu vi que o senhor não quer muito que coloque com as nossas palavras, mas sim o que está ali no livro mesmo, como se fosse. essa é a fase 2, é a aula de hoje. Então, o que acontece, né? Às vezes, na primeira experiência, você vai se lembrar apenas quem estava no texto, os lugares, as datas quando, né, estão lá expostas, os verbos, né? Se subiu, se desceu, se dormiu, se acordou, se matou, se ressuscitou, não é? Hum, Então você vai abranger só o literal. Então eu fiz uma aula parecida com essa hoje, né? Se eu falo, Maria foi à feira e comprou 4 maçãs, e eu pergunto para você, quem? Maria. Aí, Maria, mas você já viu feira onde está tudo vazio
e a Maria no meio do pátio, olhando para o tempo. Então, se eu lhe pergunto, quem mais? Não entendi. Tá vendo? Pessoa boia. Você já viu feira com uma pessoa só? Não. Então eu pergunto, quem está no texto? Claro, Maria está no texto. Quem mais está no texto? Não ficou. Eu não consegui pegar, não. Se ela foi comprar maçã, com certeza tinha alguém vendendo maçã ali. Então, na pior, extrema possibilidade, o texto lhe dá a certeza de uma vendedora ou um vendedor de maçã. Bacana. E também lhe garanto que se tem apenas uma barraca de maçã, e se Maria, diz o texto, foi à feira, e se você só encontrou na sua imagem mental a que vende maçã, não é feira, é uma banca de maçã. Para ser feira, tem que ter outros feirantes. Sim. Então, olha quanta gente já tem. A Maria chegou, tem lá a banquinha dela da maçã, com a moça vendendo, o rapaz, seja lá quem for, criança, idoso. E tem vários outros feirantes. Quem mais? Entendi. Quem mais? E outros feirantes e outras pessoas também comprando, né? É lógico, já pensou se o cara vai abrir a feira para uma tal Maria e lá apenas na banca de maçã comprar apenas 4 e ir embora? Não tem cabimento. Então, feira, Lucas, é um lugar que não dá nem para andar. E você só enxergou a Maria. Não dá nem para se mexer. Você, para andar, tem que. Licença, com licença. Aí, eu estou passando, por favor. Ei, senhora, ei, me ajuda aqui. Quero passar. É ou não é? Sim. Tá assim, ó. E você, Maria. Nem a moça da maçã, ou o rapaz da maçã, você viu. Tem os fregueses, tem os acompanhantes dos fregueses. Geralmente tem criança, bicho, papagaio, macaco, inseto, formiga. Provavelmente tem a segurança da feira, pelo menos um, sempre tem, um que ajuda na segurança, não é? Está lotado, tem entregador, tem empacotador, tem carregador, tem o pasteleiro, tem um vendedor de balinha, tem os pedintes. Feira sempre tem pedinte. Então, tudo isso não está escrito, mas está lá. Não é? Sim. Agora, se eu mudo a pergunta, ou seja, se você só enxerga o literal, se eu te pergunto onde, ou seja, quais são os lugares que o texto fala? Rapaz, lugares que o texto fala? Sim. Você lembra o texto? Maria foi à feira, comprou 4 maçãs. Quais são os lugares? Ou seja, onde? Primeiro, feira, né? Tem um espaço físico ali reservado para aquele evento, né? Aquele meio comercial ali. E com certeza deve ter um endereço, né? Para ela conseguir chegar até lá. Continua boiando, né? Ó. Então, tem as bancas. Tem uma delas específica de maçã. Aí a estrutura, né, professor, que o senhor está falando aí, né? Mas você tem que dizer. Tem a entrada. Se tem entrada, tem a saída, nem que seja a mesma que você entrou. Tem o pátio. Tem o lado de trás das bancas, que é onde ficam os vendedores. E o texto diz que ela foi. Ele não disse, Maria está na feira. Se ela foi, tem um percurso. Tem um caminho. O caminho é onde? Olha quanto lugar. Agora, você quer ver você ficar maluco, é só perguntar quando. É presente, né? O estado presente. Ela foi à feira, ou seja, Passado, aí ficou mais grave ainda. Passado, porque foi, no passado. Passado.
Entendeu? Então, a única coisa que eu posso falar sobre o quando é que já aconteceu. Se eu dissesse que Maria está na feira comprando, é agora. É pegadinha, né? Se eu disser que Maria irá, é no futuro. Não diz se foi quarta, se foi em agosto, se foi em 2023, mas fala que já aconteceu. Tudo isso está escrito no texto. Só que o leitor passivo, ele só vai lembrar de Maria, de feira, né? Ele não vai entender o que ele leu, ele só vai decorar alguns detalhes que ele passou o olho e viu. Se eu lhe perguntar como aconteceu, então nós falamos sobre quem, nós falamos sobre onde, nós falamos sobre quando. Se eu perguntar como que aconteceu, Acredito que foi um estado em que Maria, o estado mental de Maria de naquele dia decidir a feira porque acontecia a feira dia tal, dia tal, dia tal, os dias determinados, o né? como é identificado na estrutura da sintaxe pelos verbos. Então, Maria foi. Ela poderia ter ligado no teleentrega. Feira tem teleentrega hoje, né? Alô, é da barraquinha da maçã? Estou precisando de 4. Quanto é que fica com a taxa de entrega? Mas o texto não diz que ela ligou, o texto diz que ela foi. Então, o que mais aconteceu? Como foi? Então, todo fofoqueiro, ele sabe os verbos. Ele conta e ainda aumenta. Não é isso? Você viu lá, fulana beijando na boca do outro? Ele abraçou só a moça para se despedir, mas o outro já disse que abraçou e beijou, né? Isso é o como que aconteceu. O como pode ser fato ou fake. Então ela foi. O que mais que aconteceu? Ela comprou as maçãs. Ela comprou. Ela não roubou. Ela podia ter roubado, assaltado a banca de maçã. Ela poderia ter furtado. É fácil colocar 4 maçãs na bolsa e ir embora. Ela poderia ter feito um negócio. Olha, eu estou sem dinheiro, mas eu tenho esse relógio aqui, ó, você pode trocar ele por 4 maçãs? Ele pode dizer que sim ou não. Mas o fato, como é que foi dito, é que ela comprou. Você viu que o texto, o quanto que tem numa linha, imagina uma página, imagina um capítulo, imagina um livro. Quanta coisa tem lá que as pessoas simplesmente passam e nunca vão entender. Por exemplo, só a respeito da Bíblia existem milhares e milhares de livros publicados. Cada um tentando explicar do jeito dele. Não é isso? E tem gente que morre para defender uma opinião dela. Não é? Sim. Então, você vai pegar a sua apostila de textos e vai no primeiro texto, o nome do seu PDF é Textos para Avaliação. Você vai pegar lá, né, e vai identificar esse texto. Chama-se A Importância de Fazer o Importante. Então, essa semana você não vai ler 10 minutos e explicar 5. Essa semana você vai treinar 10 minutinhos por dia, só que você vai treinar parágrafos. Você lê um parágrafo, explica. Lê um parágrafo, explica. Ao invés de ler 10, explicar 5, você vai parar a cada parágrafo. No total, 10 minutos por dia. Isso dá para fazer 8 a 12 parágrafos por cada sessão que você treinar. Você pode fazer uma sessão por dia, mas você pode fazer várias se quiser. Lê um parágrafo, explica. Lê um parágrafo. Achou o texto que eu me referi? Deixa eu só carregar aqui, só um minuto. Então, a importância de fazer o importante. Primeiro texto é a página 1. 여기 그냥 알바하고 온 거라 집에서 쫓겨나고 갈 데도 없는데 몸만 자꾸 재워주고 돈까지 준다고 하니까 맞아요. Deu certo aí? Sim. Você vai ler apenas o primeiro parágrafo, com o intuito de depois tentar me explicar. Só vai ler uma vez,
não pode reler, não pode olhar quando for explicar, não pode dar uma consultadinha, sabe aquela olhadela? Está na ponta da língua, vou dar só uma pescadinha aqui. Se der branco, você vai para o parágrafo seguinte. Certo. Tá? Não, Eu? vai marcar algum tempo, não? Não, nesse não marca tempo. Esse você lê espontaneamente, então eu não ensinei nada de velocidade ainda, você simplesmente lê, né? Para de olhar, e aí você vai me explicar o que você leu. Lembra que explicar não é só dizer que era a Maria, que era na feira e que era maçãs. Leu? Vamos lá. E agora? O que você leu? Deixa eu pôr aqui. Primeiro ele começa com... O autor começa com uma pergunta, né? O que é que você deseja da vida? O que é que você quer da sua vida? E aí ele continua ali dizendo, né? O que é entusiasmo? E ele diz que muitas pessoas chegam até a sua velhice e não conseguem definir e encontrar o que realmente querem da própria vida, né? E por isso acaba se frustrando, né? Na sua opinião, você explicou ou você transcreveu o que estava escrito? Transcrevi, né? Primeiro que ele não pergunta a você, ele pergunta o leitor, no caso, eu sei o que eu quero da minha vida, o autor vem diretamente à minha pessoa e faz com que eu vasculhe as minhas expectativas e traga uma resposta. Ele quer saber se eu, não você ou eles, se eu sei o que eu quero da minha vida. Essa é a pergunta que ele faz. Não se você sabe, mas se eu sei. Né? Eu posso ter entendido esse você como sendo eu, mas ele quer saber eu, especificamente eu que estou lendo aqui, sei o que eu quero. Ele continua perguntando o que me entusiasma, ou seja, o que me dá paixão, o que faz eu acordar cedo e dormir tarde, né? O que faz a minha vida valer a pena, o que faz ter o ânimo, que quer dizer Deus dentro de nós. Entusiasmo é isso, Deus dentro de nós. Né? O conceito no dicionário de entusiasmo. Né? E ele lamenta que a maioria fica velho e não descobre. Ou seja, ele está aí me induzindo, né, para, de repente, eu me encaixar ou escapar desse enquadramento. Será que eu sou mais um? Estou levando, indo à velhice, né, me encaminhando à velhice, perdido? A diferença, entendeu, não? Sim, sim. Então, explicar é ir além. Só para entender melhor aqui, professor, quando você falou do primeiro texto de Maria, que foi à feira e comprou as maçãs, você colocou ali uma estrutura, né, que eu já venho aplicando inconscientemente na minha leitura, que Isso, são as antenas, né? Então, por exemplo, se eu pedir, olha, se eu mostrar para você esse desenho aqui e perguntar assim, ó, memoriza o que é azul, tá? E aí eu pergunto para você, o que você viu que era amarelo? Mais difícil, né? sim. Então, quando eu vou ler, eu não olho só o azul. Eu olho o azul, o amarelo, o verde, pelo menos as cores primárias, né? Quem, onde, quando. Mas, principalmente, eu tenho que contextualizar as minhas experiências, os meus conhecimentos e ajudar, né, usar desse conhecimento para interpretar o que está escrito. Tá? Então, essas perguntas, que em inglês se chama 5W2H, é bem parecido, né? Nós não colocamos aí só o quanto e o porquê. Né? Então, essa estrutura ajuda você a desenvolver a compreensão. E aí nós fazemos isso durante 15 dias,
para que você se habilite, ou seja, que a sua compreensão fique alta, e aí sim a gente ganha em velocidade, chegue a 400, 800, 1.200 palavras por minuto. Ficou claro? Sim.